Vamos lá, ilustres. Chegamos na representação fidedigna. Presta atenção. Não basta a informação ser relevante. Ela também tem que representar fidedignamente aquilo a que se propõe representar, não é isso? Então, olha aqui. 2.12. Relatórios financeiros representam fenômenos econômicos em palavras e números. Olha aqui, ó. Aspecto qualitativo, aspecto quantitativo. Maravilha? Para serem úteis, informações financeiras não devem apenas representar fenômenos relevantes, mas também representar de forma fidedigna a essência dos fenômenos que pretendem representar sempre. A contabilidade vai atrás de captar a essência econômica das transações. Essência prevalece sobre a forma, tá? Não vai ficar se apegando a formalidades, não. Ok? Olha aqui. Em muitas circunstâncias, a essência de fenômeno econômico e sua forma legal são as mesmas. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes a gente efetua uma compra e dali sai um contrato de compra e venda. A gente aluga algo e dali sai um contrato de aluguel. Oh, professor, não me diga. Pois é. Mas há situações em que isso não ocorre. Por exemplo, um contrato de arrendamento que formalmente parece um aluguel, mas essencialmente é uma compra e venda. Então, a contabilidade vai lançar, registrar como aluguel, vai se apegar aqui à formalidade? Nananina, não. Vai seguir a essência. Rapaz, isso na prática é uma compra e venda. Pronto. Vai embarcar aqui, vai registrar como se uma compra fosse. Beleza? Então, olha aqui. Se não forem as mesmas, tá? Fornecer informações apenas sobre a forma legal não representaria fidedignamente o fenômeno econômico. Claro, né? Se eu for me apegar, ficar agarrado aqui só a formalidade, isso não dá certo. Sai do meio, Marcondinho. Pronto, olha aqui. 2.13. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a representação tem 3 características. Não quer nada, tá? Ela é completa, neutra e isenta de erros. Obviamente, a perfeição nunca ou raramente é atingida. Olha aqui o CPC pisando no planeta Terra, tá? O objetivo, né, no entanto, é maximizar essas qualidades tanto quanto possível. O mais completo possível, formação mais neutra possível, mais livre de erros possível. Ah, não vai ser perfeito. Então, na contabilidade não exige exatidão em todos os aspectos. As bancas adoram trilhar esse caminho. Olha a contabilidade, porque vai entrando na mente do aluno aqui, ó. Olha, a contabilidade existe para fornecer informações, é um sistema de informação bem eficiente, vai representar tudo, blá, 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 tudo perfeitinho. Não exige exatidão, tá? Tanto é que a contabilidade trabalha com estimativas, né? A gente já falou isso várias e várias vezes. Então, olha aqui. Então, tudo bem, eu adoro chute, professor. Vou ficar só chutando os valores das coisas. Também não, né? A representação completa, aí ela vai trabalhar aqui, ó, representação completa, tá? Representação neutra, ok? Ou seja, os aspectos da representação fidedigna. A representação completa inclui todas as informações necessárias para que o usuário compreenda os fenômenos que estão sendo representados, inclusive todas as descrições e explicações necessárias. Ou seja, explique, detalhe. Por exemplo, a representação completa de grupo de ativos inclui, no mínimo, a descrição da natureza dos ativos do grupo, a representação numérica de todos os ativos do grupo e a descrição daquilo que a representação numérica retrata. Por exemplo, você está dando um valor aí, né? Isso
quê? Isso é custo histórico? Esse é o valor pelo qual você comprou? Ou isso é o valor justo? Tá? Então, vai detalhando, olha. Para alguns itens, uma representação completa pode envolver também explicações de fatos significativos sobre a qualidade e natureza do item, fatores e circunstâncias que podem afetar sua qualidade e natureza e o processo utilizado para determinar a representação numérica. Como assim, professor? Olha aí. Quando a gente lida com uma estimativa, por exemplo, eu estou aqui registrando uma perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. Então, eu vou detalhar como eu cheguei naquele valor, como eu fiz aquele cálculo. O valor de uso lá do teste de recuperabilidade. Menino, tem toda uma explicação aqui, ó. Vários fatores e circunstâncias a considerar. Tá? Como é que você chegou no fluxo de entrada líquido ao longo do período? Qual é a taxa que você está utilizando aqui para desconto? Enfim. Então, se você você explica direitinho como você chegou em determinado valor. Essa explicação, pessoal, isso aqui é lá pelas notas explicativas. Maravilha, beleza? Olha aí. A representação neutra não é tendenciosa na seleção ou na apresentação de informações financeiras. Você vai se livrar de viés, tá? Ó, é isso aqui, pronto. Sem puxar para lá, sem puxar para cá. A representação neutra não possui inclinações, não é parcial, não é enfatizada ou deixa de ser enfatizada, nem é, de outro modo, manipulada para aumentar a probabilidade de que as informações financeiras serão recebidas de forma favorável ou desfavorável pelos usuários. Ok? Às vezes, via de regra, as demonstrações, elas são montadas, tem todo um cuidado dos normativos, né, para não deixar que saia iludindo os usuários da informação contábil. Então, cuidado ao lidar com as informações. Não vá assim, ó, nossa, eu vou dourar a pílula aqui, deixar tudo, vou supervalorizar aqui as coisas boas, ó, ser tendencioso, enfatizar. O que é ruim, tô com vontade de excluir, mas deixa aqui, escondidinho num canto. Não é não, nem também o contrário, também não é pra fazer não. Enfatizar, né, ó, tudo que for desgraceira, tá? E aí, isso nunca acontece. Sabe quando é que acontece? Quando chega um novo presidente numa organização, adora dizer que pegou na maior desgraceira para depois apresentar números, tá? Então aí ele faz o chamado Big Bath aí, ó, um grande banho. Então realiza todas as despesas que tiver, ó, tudo que depender de subjetividade, ó, despesa, para depois, ó, o resultado vai lá para baixo e depois, ó, olha como eu sou eficiente. Mas enfim, a representação tem que ser neutra. Informações neutras não significam informações sem nenhum propósito ou sem nenhuma influência sobre o comportamento. Isso aqui é um pezinho para ele modificar. Ó. Informações neutras significam, vejam, a facilidade de ele engolir esse não. E é isso que você tem que ter em mente ao estudar esses pronunciamentos, que eu sei, é uma parte chata. Beleza? Pelo menos para a maioria. Tá? Então, olha. Então, informações neutras não significam informações sem nenhum propósito ou sem nenhuma influência sobre o comportamento. Ao contrário, informações financeiras relevantes são, por definição, capazes de fazer diferenças nas decisões dos usuários. Não é isso? Relevância tem a ver com capacidade de fazer diferença nas decisões. E para isso, valor preditivo, confirmatório, ó, vá acumulando aí as informações, hein? A neutralidade é apoiada pelo exercício da prudência. Prudência é o exercício de cautela ao fazer julgamentos sob condições de incerteza. Tá?
O exercício de prudência significa que ativos e receitas não estão superavaliados e passivos e despesas não estão subavaliados. Cada númerozinho aqui é porque está fazendo referência aí a uma notazinha de rodapé. Da mesma forma, o exercício de prudência não permite a subavaliação de ativos ou receitas ou a superavaliação de passivos ou despesas. Essas divulgações distorcidas podem levar à superavaliação ou subavaliação de receitas ou despesas em período futuro. Então, a gente já sabe que há uma cautela em relação à contabilidade. Mas a gente vai ver aqui na sequência que está tendo cada vez mais uma preocupação com o exagero em relação a isso. Tá? Porque se você... Ó, não pode ser tendencioso nem para tá tudo bem, nem para tá tudo mal. Tá? Se você começar a focar, hiperfoco aqui ó, em tudo que é desgraceira, for o pessimista inveterado, né? Ó, isso vai acabar não representando fidedignamente. Então, em nome de, nossa, eu tenho que ser cauteloso, não vá pintar o retrato da hecatombe, não. Tá? Você tem que representar o que vai acontecer. Tem dúvida, pode ser aqui, pode ser ali, com cautela. Mas olha a preocupação do pronunciamento do CPC já com qualquer exagero. Olha aqui. O exercício de prudência não implica, e sempre cuidado onde tiver um não, pega a manha, necessidade de assimetria. Por exemplo, a necessidade sistemática, olha, sempre, né, de evidência mais convincente para dar suporte ao reconhecimento de ativos ou receitas do que ao reconhecimento de passivos ou despesas. Essa assimetria não é característica qualitativa de informações financeiras úteis, tá bom? Então, um rigor nota 1 para registrar desgraceira e um rigor nota 10 para registrar coisa boa. O CPC não defende essa assimetria. Não obstante, determinados pronunciamentos podem conter requisitos assimétricos, se isso for consequência de decisões que se destinam a selecionar as informações mais relevantes que representam fidedignamente o que pretendem representar sempre. O que tiver específico em determinado pronunciamento prevalece sobre esse CPC 00. Então, em algumas regrinhas, em alguns pronunciamentos, vocês vão ver, sim, a prudência em ação. Tá? Uma determinada assimetria. Tá? O que vai ser muito difícil na contabilidade é a assimetria puxando para iludir o usuário. Tá tudo bem além da conta. Tá certo? Mas, ó, percebam a movimentação na contabilidade em ter cautela no exercício da cautela. Ihu! Presta atenção, não se perca não. Olha aqui. 2.18. Olha aí. Representação fidedigna não significa representação precisa em todos os aspectos. Olha que beleza. Isso que já foi cobrado em prova, ele tirando, não me diga. Esse nãozinho aqui, tá? Ó. Dizendo que representação fidedigna significa representação precisa em todos os aspectos. Não. Livre de erros significa que não há erros ou omissões na descrição do fenômeno e que o processo utilizado para produzir as informações apresentadas foi selecionado e aplicado sem erros no processo. Nesse contexto, livre de erros não significa perfeitamente precisa em todos os aspectos. Cuidado. Por exemplo, a estimativa de preço ou valor não observável não pode ser determinada como precisa ou imprecisa. Tá? Olha, tem estimativas em cima de coisas observáveis. E tem em cima de coisas não observáveis. A gente trabalha isso bastante lá no CPC, que trata de mensuração a valor justo. Contudo, a representação dessa estimativa pode ser fidedigna se o valor for descrito de forma clara e precisa, como sendo a estimativa. Explique direitinho como você chegou, meu filho.
vai se tornar algo bem verificável, né? Se a natureza e as limitações do processo de estimativa forem explicadas e se nenhum erro tiver sido cometido na escolha e na aplicação do processo apropriado para o desenvolvimento da estimativa. É por isso que a contabilidade aceita sim estimativa. Quando valores monetários, beleza, em relatórios financeiros não puderem ser observados diretamente e, em vez disso, devem ser estimados, surge incerteza na mensuração. Às vezes eu mensuro um bem de acordo com o valor ali, ó, de mercado, que está lá na Bolsa de Valores, ó, diretamente observável. Às vezes eu mensuro um bem de acordo com o valor que eu comprei. Muito fácil. Diretamente observável aqui. Outras vezes, eu vou acabar mensurando bem de acordo com o caixa líquido que ele vai gerar ao longo do tempo. Quanto mais você avançar na contabilidade, mais você vai entender esses exemplos. E aí, ó, já não é algo diretamente observável. Já envolve, inclusive, julgamentos aqui. Eu tenho que explicar tudo o que eu levei em consideração para chegar nesse fluxo de caixa descontado. Beleza? Maravilha? Olha aí. O uso de estimativas razoáveis não é você bater a cabeça, enlouquecer. A estimativa é minha, a estimativa é minha. Deixa quieto. Eu faço do jeito que eu quiser. Eu penso assim, professor. Eu tenho um jeito de pensar aqui, matemático, que nunca o meu professor de matemática entendeu. Era sempre reprovado. Mas é desse jeito, tá? Não. Ok? Tem que ser algo óbvio, razoável. Pois bem, o uso de estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração de informações financeiras e não prejudica a utilidade das informações se as estimativas são descritas e explicadas de forma clara e precisa. Mesmo um elevado nível de incerteza na mensuração não impede necessariamente essa estimativa de fornecer informações úteis. Às vezes, olha, eu vou ter estimativa com base em um elevado nível de incerteza. E ainda assim, vai ser uma informação considerada pela contabilidade. Ok? Fica esperto. Aplicação das características qualitativas fundamentais. Falou em característica qualitativa fundamental? Relevância, representação, fidedigna. Vamos lá. Olha aí. As informações devem tanto ser relevantes como fornecer representação fidedigna do que pretendem representar para serem úteis. Duplinha. Não basta ir só para recuperação, não. Tem que ir para recuperação da recuperação. Desgraça pouco que é bobagem, né? Nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante, nem a representação não fidedigna de fenômeno relevante auxilia os usuários a tomar boas decisões. Professor, cada vez que tem trocadilhozinho assim, eu me engancho tanto, professor. Pois desengancha, tá? Ó. Nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante. É algo que não tem tanta importância, mas eu estou representando de forma completa, neutra e livre de erro. Isso não tem utilidade. Nem a representação não fidedigna de um fenômeno relevante, ou seja, é algo relevante, capaz de fazer a diferença nas decisões dos usuários. Mas a minha representação não está legal, não está completa, não está neutra, não está livre de erro, então também não dá certo. Tá? Tem que juntar aí. Ok, ó? Nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante, nem a representação não fidedigna de fenômeno relevante auxiliam os usuários a tomar boas decisões. Verdade. Ok? O processo mais eficiente e eficaz para aplicar as características qualitativas fundamentais é, normalmente, o seguinte. Tá? Aí ele vai para um algoritmo. É igual como se fosse explicar aqui o algoritmo, pessoal. Sempre que você vai explicar uma regrinha, um passo a passo, parece algo mais complicado do que o que é. Olha o processo mais eficiente e eficaz para você debitar e creditar.
Aí vai enumerar tudinho. Lê. Interpreta o fenômeno. Identifica quais itens do patrimônio foram movimentados. Se eles estão aumentando, se cada um deles está aumentando ou diminuindo. A qual grupo pertence. Identifica a natureza do grupo a qual cada fenômeno pertence. A partir daí você sabe se vai debitar ou creditar para saber. A partir de quem gosta de débito ou crédito, você vai saber se vai debitar ou creditar. Enfim, né? Ó. Comprei mercadoria à vista, debita mercadoria, acredita caixa. É mais simples na prática, né? Ó. Então ele vai partir para uma papagaiada dessa aqui. Sofre não, sofre não. O processo mais eficiente e eficaz para aplicar as características qualitativas fundamentais é normalmente o seguinte. Observados os efeitos de características de melhoria e a restrição de custo, os quais não são considerados neste exemplo. Mas o custo é uma restrição sempre presente, né? Na vida. Em primeiro lugar, identificar o fenômeno econômico. Informações sobre o que é capaz de ser útil para os usuários das informações financeiras da entidade que reporta. Beleza. Em segundo lugar, identificar o tipo de informação sobre esse fenômeno que é mais relevante. Ou seja, identifica o que aconteceu, que tipo de informação acerca daquilo é mais relevante. Em terceiro lugar, determinar se essas informações estão disponíveis e se podem fornecer representação fidedigna do fenômeno econômico. Em caso afirmativo, o processo para satisfazer as características qualitativas fundamentais se encerra nesse ponto. Tá? Em caso negativo, o processo é repetido com o próximo tipo de informação mais relevante. Ok? Beleza? Olha, primeiro, se depara com o fenômeno. Opa, aconteceu isso. Que tipo de informação é mais relevante sobre isso aqui? Não, tipo A. Esse tipo A está disponível para eu chegar nessa informação? Tá, pronto. Ó. Forneça a informação. Tá não. E qual outro tipo é relevante também? Um outro aspecto aqui sobre essa informação. B. Tá disponível? Tá. Aí vou de B. Tá não. Aí vou atrás do C. É assim, tá? Parece uma viagem, mas isso é feito, geralmente, tudo para lá no A. Beleza? Olha aí. 2.22. Em alguns casos, o ponto de equilíbrio, eu vejo que tem várias expressões em inglês, né? Entre as características qualitativas fundamentais, pode precisar ser encontrado para atingir o objetivo do relatório financeiro, que é fornecer informações úteis sobre fenômenos econômicos. Então, qual é o objetivo do relatório financeiro? Fornecer informações úteis. Sobre o quê? Sobre minha opinião? Sobre futebol? Não. Sobre fenômenos econômicos, não é isso? Por exemplo, as informações mais relevantes sobre o fenômeno podem ser uma estimativa altamente incerta. Maravilha. Beleza. A gente já viu que a contabilidade trabalha, inclusive, com estimativas onde há um alto grau de incerteza. Em alguns casos, o nível de incerteza na mensuração envolvido na realização dessa estimativa pode ser tão alto que pode ser questionável se a estimativa forneceria representação suficientemente fidedigna desse fenômeno. Em alguns desses casos, a informação mais útil pode ser a estimativa altamente incerta, acompanhada pela descrição da estimativa e da explicação das incertezas que a afetam. Em outros casos, se essa informação não fornece representação suficientemente fidedigna desse fenômeno, a informação mais útil pode ser incluir uma estimativa de outro tipo, que é ligeiramente menos relevante, mas que está sujeita a uma menor incerteza na mensuração. Veja como a gente vai meio que ponderando. Isso tudo é uma filosofada teórica, não precisa ficar buscando exemplos práticos disso não. Tá? Beleza? Ah, professor, mas eu enlouqueço se eu não pegar um exemplo prático. Você vai enlouquecer sem um exemplo prático e vai enlouquecer com um exemplo prático, tá? Então, desencana. Então, olha aqui. Ilustre, vamos pensar aqui falando em custo, no custo-benefício do nosso estudo. Você quer marcar a letrinha correta lá, né? Ou quer se posicionar corretamente, ó, certo ou errado? Não é isso? Beleza? Então, tem uma informação, às vezes aqui, ó, a informação envolta em mais incerteza e a mais relevante. Vou lá.
Beleza. Às vezes, eita, mas aqui a incerteza tá tão grande que tá avacalhando. Eu vou pro 1 onde a incerteza não avacalha, embora não seja mais relevante, tá certo? Ou seja, vai, estica aqui, puxa dali, ponderando ali o joguinho entre relevância, incerteza, tá certo? Olha aí, ilustres. Em circunstâncias limitadas, pode não haver estimativa que forneça informações úteis. Nessas circunstâncias limitadas, pode ser necessário fornecer informações que não se baseiem em estimativa. Tá? Olha, o que é que ele quer dizer com esse final aqui? Ó, você não vai fazer loucura. A estimativa, mesmo que envolta em alto grau de incerteza, tem que fornecer uma informação com utilidade. Por favor. E é assim mesmo, a contabilidade está cada vez mais precisando do julgamento de quem está atuando na área contábil. Migrando, ó, se for pensar no histórico, migrando da objetividade, avançando para a subjetividade. Tá bom? Beleza? Olha aqui, ilustres. O que exige mais do profissional que vai lidar? Características qualitativas de melhoria. A gente já viu as características fundamentais. Ré. Agora vai lá para as de melhoria. Aquela lá, o terror da dieta. Comida com TV. Ou o fake do Ctrl C, Ctrl V, ó. Ctrl T, Ctrl V. Tá? Faça a associação que você quiser. Olha aqui. Comparabilidade, capacidade de verificação é essa verificabilidade aqui, ó. Tempestividade e compreensibilidade são características qualitativas que melhoram a utilidade de informações que sejam tanto relevantes como forneçam representação fidedigna do que pretendem representar. Ou seja, o que crava uma informação como relevante é relevância. O que crava uma informação, como útil é a dupla né? Relevância e representação fidedigna. De melhoria faz o quê? Melhora ainda mais a qualidade da informação. Melhor ainda geralmente a informação que tem utilidade apresenta essas características de melhoria. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, olha aí. As características qualitativas de melhoria podem também ajudar a determinar qual de duas formas deve ser utilizada para representar o fenômeno, caso se considere que ambas fornecem informações igualmente relevantes e representação igualmente fidedigna desse fenômeno. Pode servir para desempate. Tem dois tipos diferentes aqui, ó, sobre o mesmo fenômeno de informação. Tem utilidade aqui nas duas. Qual tem mais característica de melhoria? Aí vou nessa, né? Maravilha. Olha aí. Na sequência, a gente continua com o estudo aqui. Entra nas características